Beleza, início a gravação. Então, boa noite a todos aí. Deixa eu dar os recados do coração antes que eu me esqueça, né? Primeiro deles, depois eu vou passar um trabalho, vou disponibilizar um trabalho para vocês, que vai valer como aquela parte das nossas presenças e como nota, tudo bem? Então, serão alguns trabalhinhos, eu vou passar já um dos primeiros aí para vocês terem tempo. Ou hoje ou amanhã, porque aí vocês têm tempo para poder fazer aí durante o feriado, se quiser dar uma adiantada, ou fazer tudo durante o feriado, aí vocês ficam à vontade, beleza? Mas depois eu passo isso daí, antes que eu só estou lembrando para poder avisar. Ah, e se eu não fizer, professor? Não quero fazer o trabalho. Beleza, você vai ficar com 0 de nota, né? Da nota daquele trabalho, e vai ganhar as faltas equivalentes ao trabalho também. Então, você ganha as duas coisas. Lembra, isso daí foi combinado no primeiro dia de aula. Então, só estou relembrando aqui para ninguém falar que não sabia. E fica gravado aqui para poder ter prova também. Eu acho que era isso. Tinha mais um recado e eu esqueci o recado. Deixa eu tentar lembrar. Não vou conseguir lembrar. Beleza. A hora que eu vou lembrar do recado, eu dou um segundo. Professor, quando que a gente começa os primeiros trabalhos? Essa semana, vou passar já para vocês. Ai, ai. Por quê? Terça é feriado, exatamente. Ó. Tem segunda. Segunda acho que vão emendar, né? Não tenho certeza. Tem que olhar lá no calendário, mas me parece Vai sim, senhor. que não tem aula na segunda. Então, vocês ficam com um monte de dia aí, ó. Vai ficar sábado, domingo, segunda, terça. Vai enjoar de ficar. Que isso, senhor? Tem de trabalho, senhor. Ah, você trabalha domingo? Não, O não. Gustavo Fofo me Infelizmente, falou não. que dá para sair de rolê ou arrumar o computador. Feriado deve ser dar aquela preguiça, né? Ali, Não. começar. A semana vai acabar rápido. A semana vai ser mais curta, semana que vem. Dá para pôr trabalho em dia, a Luana colocou. É verdade. E o Gustavo colocou que já arrumou. Meu, alguma coisa fez. Será que alguém deve ter pedido alguma coisa aqui? Pera lá, deixa eu ver o que é uma atividade aqui. Quem pediu alguma coisa? Deixa eu ver o que é. Não, sei lá. Fiz um barulho aqui. Bem louco. Mas tá bom. Tomara que não seja o seu vírus, Gustavo, que esteja vindo pela rede. Ainda, ainda mais agora que o professor passaram um monte de trabalho para fazer. Isso é normal, todo mundo passa. É porque está chegando. Normalmente as avaliações, quando é em época de aula, você tem na 8ª semana ou 9ª semana, você tem prova. Então, a gente está mais ou menos na 5ª ou 6ª semana de aula. Então, a gente já está chegando na época das provas, seria as avaliações. Por isso que os professores estão passando os trabalhos. Começa a passar os trabalhos aí nessa época. Então, como está chegando a época das avaliações, o pessoal começa a colocar os trabalhos aí em dia. Mas isso é tranquilo, não é um trabalho complicado, não. Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar um slide aqui. A aula passada, nós estávamos falando a respeito dos sistemas, dos tipos de sistemas operacionais, e ficou hoje de entrar nos sistemas multiprogramáveis. Então, basicamente, o sistema multiprogramável, o que ele é? É um sistema que eu tenho vários programas que parecem estar rodando simultaneamente, mas na verdade não é simultâneo. Se você olhasse aqui bem devagar, se eu tiver um único processador, um único núcleo, ele estaria rodando um pouquinho primeiro, um pouquinho segundo, um pouquinho terceiro, um pouquinho. Aí volta de novo. Roda o segundo, roda o primeiro, roda o terceiro. Ele vai ficar num laço, rodando um pouquinho de cada um. Tudo bem? Isso quando eu tenho um único núcleo. Quando eu tenho mais núcleos, aí eu consigo gerenciar isso daí. É como se cada núcleo fosse um carro e eu tivesse várias pessoas para usar o mesmo carro. Então a pessoa tem que compartilhar aquele carro. Cada um usar o carro um pouquinho. Essa é a mesma ideia do processador. Tudo bem? E essa ideia de compartilhar, de cada um usar um pouquinho, é o que torna o sistema multiprogramável e multitarefa. Então, pode rodar o quê? Mais de um sistema ao mesmo tempo. Mais de um programa está sendo executado ao mesmo tempo. Isso não era muito comum no começo dos PCs, né? Quando a gente fala em computador pessoal, que são aqueles computadores que apareceram depois de 1980 ou próximo de 1980,
70 e pouco já tinha os primeiros Apple. Você tinha o Altair também, que era um PC que, se você olhar assim, pensar num PC horroroso, que só tinha um monte de luzinha que acendia, mas existia. Tinha quase um cartão perfurado que ele fazia a leitura. Tinha um leitor lá que parecia um leitor de cartão perfurado, mas eram os primeiros computadores pessoais. Por quê? Existiam os computadores de grande porte, igual o VAX, por exemplo, só que um VAX era muito caro. O VAX era o preço de uma casa para mais. Às vezes, muito mais do que isso. Então, era difícil você ter alguém que tivesse grana para comprar um VAX. Então, o que o pessoal conseguia comprar? O pessoal conseguia comprar coisas simples, como, por exemplo, um computador pessoal, que não era barato para a época, que era o que a gente conhece hoje como PC, né? Esse computador que você usa na sua casa com Windows, isso daí era um PC. Então, na década de 80, essas máquinas não rodavam vários processos ao mesmo tempo. O normal delas, como tinha o DOS, era rodar um único programa por vez. Então, você executava um programa, terminava e ia para o próximo, terminava e ia para o próximo, terminava e ia para o próximo. E assim por diante. Hoje, você está na sua máquina, você tem um antivírus instalado, ao mesmo tempo que você tem o seu Word funcionando, você abre a internet, se bobear, o cara está com um jogo aberto aí. Então, tem gente que vai estar aí, sei lá, com um jogo também no meio da aula, dentro de um browser, né? Aquele LOL, por exemplo, aquela porcaria, está dentro de um browser aberto aí no meio de uma aula, por exemplo. Então você consegue hoje rodar vários sisteminhas ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe multiprogramação, existe a tal da multitarefa. A Isabelle colocou aqui, respeito o LOL. Esse LOL é uma bosta, para falar bem a verdade. Por quê? Porque uma vez já... Ah, é verdade. Sim. Ah, porcaria. Os caras uma vez clonaram meu cartão e compraram um monte de crédito naquela porcaria daquele LOL. Recebi só a fatura lá, um monte de coisa do LOL, 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 LOL. Ah, mas a culpa não é do LoL, né, senhor? Ah, aquele é um jogo sem vergonha, rapaz. Liguei pros caras, mostrei minha Não. fatura, falei, tá aqui, ó. Alguém clonou meu cartão e tá cobrando. Aí o cara falou assim, não, a gente devolve o dinheiro, mas não fala quem foi. Ah, é uma porcaria mesmo. Tinha que falar, já que o cara Isso, como roubou. assim? O cara roubou, eles devolveram o dinheiro, Professor, Quem entendeu? devolveu o dinheiro? Mas não tem como falar quem é, porque a conta não tem dados da pessoa, senhor. mas, professor, não é por causa do LGPD? Sei lá. Aquela. Sim, porque Só não queria tem, deixar não tem claro que como a saber quem Riot que é a não pessoa. presta. Não, assim, quando você faz a compra, você consegue saber quem é, mas o cara pode criar uma conta fake. O que dá pra fazer é rastrear o IP do cara. Então, mas eles não deixaram nada. Não deixaram nenhuma informação. Não, Deu nem tempo. não, a informação vai ter em algum lugar, porque banco sempre Sim. vai saber tudo. O Sim, mas banco eu sabe queria. até o que a gente comeu ontem. Mas eles não colocaram. Em resumo, que era uma porcaria. Mas tá bom. Voltando ao nosso sistema, então você consegue jogar aquela porcaria do LoL, por exemplo. Por quê? Porque o seu sistema hoje é multitarefa. Há anos atrás você não conseguiria. Por exemplo, até para imprimir, o seu programa tinha que ter suporte para a sua impressora. Porque não existia igual hoje a história de driver. Então, o próprio programa ele já tinha o software da impressora embutido no programa. Então, você tinha o seu sistema e o seu sistema falava, olha, esse sistema ele imprime nas impressoras tal, tal, tal. E acabou. E se você não tivesse, se não fosse compatível, simplesmente não funcionava. Não era essa a ideia hoje que você tem um drive e qualquer um manda imprimir, ele joga, se vira e manda para a impressora. Isso aí não existia. Isso daí só existe por causa do multitarefa. A multitarefa mesmo, bonita, saiu quando? Até o Windows 3.1 você usava o DOS. Aquilo lá era uma capa, né? É um sistema operacional horroroso, mono usuário, mono tarefa, e você usava uma capa gráfica em cima, que tentava emular o multitarefa, mas não era preemptivo, que a gente chama. Era de tempo compartilhado. Então ele confiava no outro. Fala, olha, você vai rodar aí, a hora que você terminar, você libera um pouquinho o processador para mim? Aí o cara rodava. Aí rodava um pouquinho e falava, ó, pode usar. Então o próprio programa liberava, entendeu? Se um programa resolver, se eu não quero liberar,
simplesmente travava tudo. Então, era uma porcaria. Isso que era um tempo compartilhado. O que era isso? O próprio programa cedia o tempo para o outro. Então, eu rodava um pouquinho o meu programa, falava assim, ó, tá, agora roda um pouquinho você. Aí o cara rodava e falava, olha, tá aqui, ó, usa um pouquinho o processador. Então, ele ia na base da confiança. Se um dos programas resolvesse pegar o processador e ficar só com ele, poderia. Então, isso que não era um sistema compartilhado de tempo, não era preemptivo. O que é que ele chama hoje? Você fala assim, o Windows é preemptivo. O que é uma coisa preemptiva? A gente vai ver com mais calma. Mas uma coisa preemptiva é que você não precisa gerenciar isso daí. Ele mesmo, o próprio sistema operacional, ele roda um pouquinho um programa e ele mesmo já tira o programa e coloca o outro no lugar. Sem que o programa perceba. O programa não precisa ficar falando, olha, roda um pouquinho aí. Não precisa, ele pode rodar como se ele estivesse sozinho na máquina. E o próprio sistema operacional consegue fazer isso. Escalonar as tarefas, fazer cada um rodar um pouquinho. Então, isso que se caracteriza como um sistema preemptivo. Então, essa é a característica hoje de um sistema moderno. Então, quando que ele surgiu no caso do Windows? A partir do Windows 95. Então, o Windows 95 foi o primeiro sistema preemptivo da Microsoft. Aí, antes, o Windows não era preemptivo? Não. Ah, mas tinha o Windows NT? Tinha. O Windows NT, ele sempre foi preemptivo. Por quê? Porque era um Windows separado, era para servidor, e servidor tinha que rodar as tarefas, mas era um sistema à parte. Para usuário comum, que você rodava o Windows 3.1, Windows 3, Windows 2, Windows 3.11, que era o Windows Workgroups. Então, esses Windows, eles eram de tempo compartilhado. Ele só veio a ser preemptivo a partir do Windows 95. Ok? Então, o sistema que ele é multitarefa, ele possui algumas características, né? Ele pode ser executado em um ou vários processadores. Eu posso aproveitar todos os cores das minhas máquinas. Por isso que hoje os fabricantes investem pesadamente em vários núcleos. Você vai ver máquinas aí que está vindo hoje com 16 núcleos, 8 núcleos. Então, o pessoal investe bastante. Inclusive, a AMD tem processadores daqueles tops de linha que tem 64 núcleos de processamento reais. E aí você vai pensar em threads, né? Como ele tem a thread lá que ele emula mais um, então ele tem 128. Ele emula 128 processadores, mas realmente interno são 64 núcleos, como se fossem 64 processadores. Então ele consegue fazer coisa em paralelo? Consegue. Quantas coisas em paralelo ele está fazendo por instante de tempo? Ele está fazendo 64 vezes. Que é os Threadripper lá, que é aqueles processadores lá para normalmente ou viciado em jogos ou para algum processamento muito pesado, que são caros, né? No caso de ter apenas um processador, né? Quando você tem um sistema que tem um único processador, um único núcleo, então se você olhar, ele existe um falso paralelismo ou um pseudo-paralelismo. O que é isso? Ele roda um pouquinho cada um. Fica girando ali dentro, dividindo e compartilhando o tempo. Principalmente no caso, por exemplo, daqueles Windows mais antigos, DOS, etc. Bem, qual é a ideia dele? A ideia é diminuir a ociosidade, a máquina não ficar parada esperando um único processo. Ele pode usar o processador para fazer outras coisas. Até aqui alguma dúvida? Legal, senhor. Tranquilo por enquanto. Então, eles podem ser sistemas monousuário e multiusuários. Os monousuários, então eu tenho um único usuário. Oi, Márcio, boa noite. Um único usuário executando vários programas, que é o caso do Windows, por exemplo. O Windows 95, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 7, o Windows XP, todos eles, esses Windows que é feito para o usuário comum, eles são monoterminal. Quer dizer o quê? Que ele só permite que uma pessoa esteja usando o seu computador por vez. Se outra pessoa logar, ele desloga a atual.
Então, ele não permite que duas pessoas estejam usando o hardware ao mesmo tempo. Diferente de alguns sistemas multiusuários. Por exemplo, o Windows Server mesmo, ele tem versão multiusuários. O que é isso daí? Você pode ter várias pessoas utilizando o mesmo hardware. Inclusive, tem uma versão de Windows que você pode usar até o mesmo computador. Eles tinham desenvolvido isso daí para salas de aula, por exemplo. O que a pessoa pode ter? Ela pode ter, por exemplo, máquinas que têm 3 placas de vídeo, por exemplo. Não precisa ser top a placa. A placa de vídeo até pode ser simples. Mas às vezes o computador tem 3 placas de vídeo ou 3 saídas de vídeo. A placa de vídeo dele tem 3 saídas, 3 monitores. O que ele pode fazer? Ligar via um hubzinho USB, ligar 3 teclados, 3 mouse e ligar os 3 monitores. E aí você fala, cada usuário vai ter um determinado monitor. Então, a pessoa 1 vai ficar com o primeiro monitor, a pessoa 2 com o segundo, a pessoa 3 com o terceiro. Aí cada um vai ter o seu mouse, cada um vai ter o seu teclado, cada um vai ter uma tela diferente, mas o hardware, o processador é um só. Vai ter um único gabinete. Então, era uma versão que tem de Windows que faz esse tipo de coisa. Tudo bem? É até interessante. Por quê? Porque você aproveita um hardware. Às vezes você tem um puta computador, uma placa de vídeo com 3 saídas. Suporte a 3 monitores externos. Aí você põe lá 3 monitores. Para que você quer isso? Ou eu expando a minha área de trabalho ou compartilho. Como se eu estivesse dividindo meu computador com outras 3 pessoas. E cada um vê a sua tela separado do outro, totalmente independente. Então, é um exemplo de um sistema multiusuário. O Linux também faz a mesma coisa. Você consegue rodar várias pessoas na mesma máquina. Então, isso faz com que você utilize o seu hardware ao potencial máximo, né? Utilize até o limite. Então, cada processador ele pode operar tanto em modo monoprogramável como multiprogramável, então executar uma ou mais tarefas ao mesmo tempo, mesmo que tiver um único núcleo. Por quê? Porque ele consegue simular, né? Rodar um pouquinho em cada um. Essa troca é tão rápida que a pessoa não percebe isso. Bem? Então, num sistema monoprogramável, né? Monotarefa, eu só tenho um único usuário por vez. Caso, por exemplo, do DOS. Num sistema multiprogramável ou multitarefa, que eu consigo rodar mais de um programa por vez, ou ele pode ser monousuário, que é o caso do Windows, ou ele pode ser multiusuário, que é o caso do Linux, dessas versões especiais de server do Windows, etc. Okay? Normalmente, por exemplo, o celular. O celular, geralmente, o caso do Android, normalmente ele é monousuário também. Você só tem uma pessoa rodando por vez o Android. Então, apesar dele ser multitarefa, rodar às vezes mais de um programa por vez, mas ele é monousuário, o Android. Por quê? Porque na teoria você tem essa tela aqui. Como é que você vai compartilhar com outra pessoa? Divide a tela no meio, a pessoa de cima ou de baixo mexe aqui e o de cima mexe aqui em cima. Não dá para fazer isso, né? Concorda comigo? Dividir a tela do celular aqui no meio, aí uma pessoa senta de costa para o outro e fala, eu mexo na parte de baixo da tela e você mexe na parte de cima. Não daria, né? Então, por isso que ele é monousuário. Seria legal? Não, porque a tela... Já imaginou o rolo que seria? Se cada um ter meia tela aqui? Essa tela já é pequena, aí você teria só meia. A hora que aparecesse o teclado, não sobrava nada. Por quê? Porque a pessoa aparecia um teclado para cá e um teclado do outro lado, né? Ficaria 2 teclados. Não daria certo. Divide que o irmão sai no soco. Não funciona. Classificação deles. Eu posso ter, quando é um sistema multiprogramável de grande porte, ele pode ser fracamente acoplado ou fortemente acoplado. Então, eu teria 2 tipos de sistemas. Quando eu tenho várias máquinas trabalhando em conjunto, por exemplo, um supercomputador. Quando eu falo que um sistema é fracamente acoplado, o que acontece lá dentro? Cada processador possui a sua própria memória. Executa o seu próprio computador. É como se eu tivesse vários computadores separados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, faz de conta que aqui eu tenho 2 computadores.
Aqui é um e esse daqui é outro computador. Imaginou que isso daqui não, eu sei que não é um computador, mas é só exemplificando. Então eu tenho 2 computadores ligados em rede. Se eu cortar essa rede, cada computador desse daqui ele é independente. Cada um tem a sua própria memória, cada um tem o seu próprio processador. É uma máquina inteira. Então eu tenho mais de uma máquina rodando junto. Isso é fracamente acoplado. A única ligação que existe é um cabinho de rede ligando os dois. Então são máquinas que, se eu tirar o cabinho de rede, ela é uma máquina comum. Tudo bem? Um computador que você usa normalmente. Quando eu ligo na rede, o software que está instalado ali dentro simula como se tivesse uma única máquina. Por exemplo, você pode estar montando um cluster. O que é um cluster de processamento? Eu tenho normalmente o Linux instalado, ou uma versão derivada de Linux, ou Unix, ou qualquer outra coisa parecida. E essas várias máquinas aí reunidas, esse monte de máquinas, elas se comportam como uma só. Igual é o Google, por exemplo. O Google, se você for lá ver, ele é um sistema fracamente acoplado. Então eu tenho vários computadores lá, cada computador tem um Linux instalado lá dentro, tudo bem? Tem um Unix lá dentro, e eles estão ligados tudo por rede. Quando a hora que ele liga na rede, o software reconhece que ele está na rede, esse programinha de gerenciamento roda e ele se comporta como se fosse um só. Então, para o usuário comum, ele não sabe o que é um cluster, não sabe nada disso. Ele entra no Google, a única coisa que ele sabe é que tem uma página web que ele digita lá google.com.br, aparece um espacinho para ele colocar a busca e aparece o resultado para ele. Mas internamente tem um monte de computador. Tudo bem? Então, o caso do Google, por exemplo, é um sistema fracamente acoplado. Okay? Então, nesse caso, eu tenho um sistema lá que tem vários nós e todos interligados através de uma rede. Tudo bem? Se qualquer momento uma dessas máquinas pifar, se eu vier aqui cortar esse cabinho aqui por algum momento, os outros nós, as outras máquinas, assumem o processamento. E a pessoa nem percebe isso. Então, no Google, se uma máquina está sendo usada, de repente a máquina pega fogo, pá, queimou. As outras máquinas da rede assumem e o usuário não fica nem sabendo que a máquina caiu. Então, essa é a ideia de um sistema fracamente acoplado. Ok? Todos entenderam? Beleza. Então, nesse caso aqui, eu posso ter outros tipos também. Posso ter um grid, por exemplo. Cada nó tem um sistema operacional próprio e diferente dos outros, que é uma diferença do cluster. No caso do cluster, todo mundo que tinha aqui, ó, tinha o mesmo sistema operacional. Se eu estou usando o Windows aqui, ó, todo mundo tem que ter o Windows. Não posso ter um sistema operacional diferente. Então, todas as máquinas têm que ter o mesmo padrão. E isso é um cluster. Se eu passar por um grid, qual é a diferença do grid? A ideia do sistema operacional é o mesmo. Então, é um fracamente acoplado, só que cada máquina tem o seu próprio sistema operacional. Então, eu tenho várias máquinas, cada máquina com um sistema operacional diferente e todo mundo conversando entre si. Então, geralmente, eu tenho um software que roda no meio que a gente chama de middleware. É uma camada intermediária, normalmente feita em Java. Então, o que eu tenho? Eu tenho um programa que vai ser rodado em cima de todas as máquinas, por exemplo, Java. Então, o Java vai estar rodando aqui dentro de todas essas máquinas aqui. E em cima dela eu rodo um aplicativo. Eu rodo meu aplicativo feito para Java. Aí o Java roda em cima do Windows que acessa a rede. Então, basicamente, é assim que funciona. Ah, então quer dizer, no middleware eu tenho uma camada a mais? Tem. Essa camada do Java aí no meio, que é esse middleware, que faz essa interligação. E isso gasta CPU, gasta memória, deixa a máquina mais lenta. Qual a única vantagem? Eu rodo com cada um o seu próprio sistema operacional. Então eu consigo fazer um supercomputador, cada um com um sistema operacional diferente. Tudo bem? Fica independente da plataforma. Mas, lógico, ainda continua sendo mais lento do que um cluster, que todo mundo roda o mesmo tipo de sistema operacional. Eu elimino esse middleware, essa camada intermediária. E eu tenho, por outro lado, um sistema fortemente acoplado. O que é um sistema fortemente acoplado? Eles compartilham a memória, pessoal. Então, são máquinas que têm a memória em comum. A memória do meu sistema
é uma só para todos. Então, eu tenho vários processadores e para o mesmo pente de memória. Então, qual é a diferença? A diferença é que se eu queimar uma máquina dessa daqui, se eu queimar esse processador, muito provavelmente essa máquina vai parar. Não dá para poder, eu vou desligar esse computador. Você desliga tudo. Então, são máquinas que têm vários processadores dentro do mesmo gabinete. Exemplo, você hoje consegue comprar um servidor da Dell, por exemplo, que pode ter 4 núcleos Xeon ou Xeon, se vocês queiram. Então, exemplo de uma máquina dessa daí, deixa eu abrir aqui uma rede. Servidor. Vou colocar da Dell, por exemplo, tem vários caras que tem isso daí, com cores. Então, se eu pegar uma máquina dessa daí, um servidor Dell aqui, ó, vamos ver quantos núcleos ele tem. 4 processadores físicos, ó. Um PowerEdge hoje. Você pega uma máquina dessa daqui, ó, um PowerEdge, ela tem lá 4 núcleos, 4 processadores. Cada processador tem 20 cores. Então, eu tenho 20 núcleos por processador e eu tenho 4 núcleos ali dentro. Então, eu tenho 80 núcleos. E esses 80 núcleos, todos eles acessam a mesma memória. Então, esse é um exemplo de uma máquina fortemente acoplada. Professor, mas ela é feia pra caramba, hein? Se olhar lá dentro, não é bonitinho, igual o computador de casa, que tem uma carinha mais bonita. Não, ó, se você olhar, não tem nada. Ó. Se olhar lá dentro, o segredo está aqui dentro. Ó, os 4 processadores. Ó. Você coloca os processadores e todos eles compartilham a mesma memória. A memória é para todo mundo. Então, você tem um processador aqui de lado, ó, aí, ó, CPU, e eles compartilham a mesma memória. Então, a memória que eu colocar aqui, ela serve tanto para uma CPU de um lado como a CPU do outro lado. Entenderam? Mas são máquinas bem baratas, pessoal. Olha o valor dela aí. Vocês conseguem enxergar aí? Sim. 229.281. É o que dá pra tirar no Tá mês, barato. professor. Facinho. Tirar no mês uma Eu dessa. ganho isso aí por hora, senhor. É barato uma máquina que faz isso. Hoje em dia, o pessoal compra esse tipo de máquina só se o cara tiver muita grana. Então, normalmente você vai ver máquinas, pessoal, qual das duas usa mais? Você vai ver mais o sistema fracamente acoplado, que é você pegar um monte de computador e ligar em rede, porque você compra um computador por 10 contos, 5 mil, 4 mil, não por 200 mil. Uma máquina de 200 mil, você compra 20 máquinas. Entenderam? Tem que precisar muito para comprar uma máquina dessa. Todos entenderam isso? Sim, professor. Mas 4 núcleos é maior? Não, tem máquinas ali que tem 16 núcleos, 20 núcleos. Dá para usar para mineração? Até dá, mas não é o forte. Porque mineração não é o processador que você usa, é a placa de vídeo. Então, é o processador da placa de vídeo que manda. Então, é melhor você comprar uma placa mais simples e enfiar um monte de placa de vídeo lá dentro. Para quem for usar mineração, eles usam muito a placa de vídeo. Então, nesse caso aí... e essa daí também dá para fazer? Dá, mas é muito caro. É uma máquina muito cara para você usar para mineração. Aí o desempenho dela, se você converter tudo isso em placa de vídeo, é bem mais rápido as placas de vídeo. Entendeu? Por isso que essas fazendas de mineração aí usam aquele monte de RTX 3080, 3090. 3080 geralmente é o que eles gostam de usar. Aquelas placas de vídeo top. Aí coloca um monte lá. Você vai ver, tem 400 placas, 1000 placas. Por quê? Porque a placa de vídeo dá uma diferença maior do que o processador. Bem? Esse tipo de máquina é para server mesmo, para fazer programa. Tipo assim, você quer montar um Google da vida.
As máquinas do Google, por sinal, são essas máquinas aí, viu? Só para de curiosidade, elas usam a máquina da Dell. É barato. E você vai lá, não tem uma máquina. Você tem milhares de máquinas por local. Então, você imagina quanto que o Google investiu de grana para comprar todas essas máquinas da Dell. Acho que dá para ter uma noção do valor dessas máquinas, né? Beleza? Mais alguma dúvida aí? Então, basicamente, nós temos ali um sistema operacional assimétrico, então eu também posso ter a ligação do tipo mestre-escravo, então eu tenho um processador ou uma máquina que ela é o cluster, o nó principal, e depois eu tenho outras máquinas que posso ter os nós secundários. Então, no caso, por exemplo, dessas máquinas que eu tenho vários núcleos, igual essa da Dell, como é que ela funciona? Ela tem uma CPU que é a que a gente chama de CPU Master, que todos os processos entram nela e ela redistribui para os outros 4 processadores. Então, no caso lá, eu tenho 4 processadores, 4 núcleos. Um núcleo é o Master, então o sistema operacional está nele, e ele redistribui as tarefas para os outros núcleos. Tudo bem? Não só o Windows faz isso, o Linux faz isso, mas até jogo. O PlayStation, por exemplo, se você usasse um PlayStation 3, por exemplo, que é um videogame já velho, inclusive, que é baratinho. Se você olhasse um PlayStation 3, ele é um processador semelhante ao PowerPC, que chamava de Cell. É um processador, basicamente um PowerPC, com 8 núcleos. Desses 8 núcleos, um núcleo era o Master, que era o núcleo que rodava o programinha da própria Sony, que era o sistema operacional. E os outros 7 núcleos era alocado para o seu jogo. Então, quando você ia jogar no videogame, por exemplo, um dos núcleos estava com o sistema operacional, que estava controlando licença, acesso à internet, notificação, enviar sua tela para o seu amiguinho. Então, tudo isso era feito por esse núcleo. E os outros 7 núcleos é o que rodava o seu jogo propriamente dito. Tudo bem? Então, é esse tipo de sistema. Então, você vai ter um sistema operacional assimétrico, tanto em videogame, por exemplo, ou em grandes servidores, você acaba tendo esse tipo de ligação. Ok? Quando eu tenho mais de um núcleo na mesma máquina. Ou eu posso ter um sistema simétrico, onde todo o sistema operacional ele roda em todos os núcleos, que é o caso normalmente do Windows. O Windows ele faz isso. Se você tem vários núcleos aí dentro, o sistema operacional está rodando em todos eles. Ele não reserva um núcleo para o Windows e os outros para os outros processadores, para os outros processos. O Windows vai estar rodando em parte em cada um deles. Não tem uma reserva, então ele roda em todos os sistemas. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, a evolução, eu começo lá com sistemas de batch, né? Aqueles sistemas em lote que a pessoa colocava lá para rodar à noite, que eu falei para vocês, colocava fita magnética lá e deixava lá, no outro dia cedo ia buscar as coisas. Depois, eu vou para um sistema de time sharing, né? De compartilhamento de tempo. Então, no caso do sistema BET, era aqueles primeiros sistemas lá que fazia aqueles mainframes, que fazia processamento geralmente numa fila, né? Colocava lá e ele ia processando. Ah, mas isso não ocorre mais? Não, não, ainda ocorre. Dependendo da empresa, ela pode ter um sistema de mainframe. Bem, volta ao slide. Voltei. Esse ou outro? Esse ou esse? Esse daqui?
Então, nesse caso aqui, eu tenho os 3 sistemas operacionais. Então, eu tenho o BET, né? O sistema de compartilhamento de tempo, que é o que vocês usam aí no dia a dia, que é o caso do Windows. E, por último, o sistema em tempo real, que são sistemas extremamente específicos para controles de usina, controles de refinaria, controles de usina nuclear, de tráfego aéreo. Então, aí são sistemas em tempo real que não pode atrasar, tem que ser instantâneo. Bem? Então, nós temos lá, no caso, sistemas em BET, ele ainda é utilizado? Ainda. Não com fita magnética, porque isso daí era coisa antiga, usava realmente sistemas com fita magnética. Hoje, não precisa fazer mais isso. São sistemas de grande porte, mas são mainframes, computadores gigantescos, que realizam processamento. Então, você consegue ainda fazer esse tipo de coisa lá. Por exemplo, você tem no Brasil, por exemplo, o Tupã. Já ouviram falar no Tupã, que é um projeto de pesquisa que tem lá um supercomputador brasileiro? Você coloca as coisas para rodar lá dentro e deixa rodando, no outro dia você vai buscar. Por quê? Porque tem várias pessoas que colocam coisas lá dentro também. A ideia é exatamente a mesma. Você deixa as coisas processando lá, a hora que terminar de processar, você entra e só pega o resultado. Então, continua, não é um sistema interativo. Eu não vou ficar lá para acessar, para navegar na internet. Todo mundo já ouviu falar no Tupã? Hã? Esse Tupã pertence a quem? A uma universidade? É o governo federal. Esse daqui, ó. E tá quase para desligar, porque não tem grana para pagar a energia dele. Vamos ver. Um indicador. Tá lá no INPE, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o Tupã. Ele é um supercomputador. Então, o INPE comprou esse carinha aqui. Compartilha a tela aí. Ah, não tá compartilhada? Não. Oxi. Pera. Ah, sim. Vou tentar de novo. Tá assim. Ué. Vou tentar novamente. Vê se tá aparecendo aí. No meu aqui não foi. Agora foi. Foi? Foi, tô vendo. Foi, tá vendo? Então, esse daqui é o Tupã. É um receber notícia? Não. Isso daqui é um supercomputador que o Brasil comprou. Ele fica no INPE, no Instituto de Pesquisas Meteorológicas. E, teoricamente, desde que tem um projeto, você pode rodar lá dentro. Ele foi colocado especificamente para fazer processamento de imagem de satélite, para fazer previsão de tempo. Então, ele pega imagem de radar, um monte de coisa, roda um algoritmo lá que ele faz previsão. Olha, eu acho que vai chover em tal região, essa daqui. Então, ele ficou dedicado para isso. Mas ele é um supercomputador que você pode utilizar. Ah, não tem mais foto dele aqui? Mais. O cara consegue rodar lá dentro. Traz mais foto dele. Do Tupã. Deixa eu ver se eu tenho outra foto dele aqui. Não, esse. Volta no. É o Scry aqui, né? Se ele tem aqui dentro. Conheço o supercomputador. E as fotos chegando com o supercomputador lá. E tem as fotos da entrega do supercomputador, né? Que ele é gigantesco, né? Para variar. 2 dias depois ele vai abrir. Nossa. Isso que tem um supercomputador para poder fazer tudo isso. O sistema está bem lote mesmo. Coloca, pede alguma coisa, 2 dias depois você recebe. Inclusive a página web. Tá bem lote mesmo. Ele não tá querendo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, porque não quer nem para mostrar aqui o Cry chegando. Tá vendo? Ó as máquinas Dell. Tá vendo que tá escrito até Dell aqui, ó? Alguém consegue ler aí? Deixa eu ver se eu consigo. Consegue ver escrito Dell aí, ó? Então, os caras vendem esse supercomputador. Então, um monte de caixa que você vai lá, tá vendo? Uma paulada de caixa. Aí leva essa monte de pedaceira,
chega lá, você descompacta isso daí, ó. Leva aquelas maquininhas pequenas ali dentro e lá você monta o supercomputador. Então, na verdade, o que é um supercomputador daquele ali? É um monte de PCs daqueles de 200 mil reais dentro de um caixote. Então, não é um computador só. Então, quando eu entro num Cry desse daqui, ó, é um monte de tampa aqui dentro. É como se fosse tampa. Você abre, tem um monte de computador empilhado lá dentro. Para fazer processamento, normalmente noturno, deixa lá rodando. Não é normalmente tempo real que eles deixam ali dentro. Então, se você olhar ali dentro, deixa eu ver se tem a foto aqui. Nem foto não tem dele. Mas o Tupã deixa eu ver se tem foto aqui. Tupã é isso daqui, ó. É esse gabinete. Aí quando está aberto, ele é assim. Deixa eu botar aqui. Dentro ele é assim, ó, essa bagunça. De fio. Tá vendo as máquinas lá dentro, ó? Os computadores lá dentro. Conseguem visualizar aí? Se eu consigo comentar aqui. Isso. Cara, estou só mostrando o Tupã, né? Que são as máquinas. Deixa eu mostrar ele quando ele abre. Ó. Então lá dentro, ó, se vocês olharem, deixa eu colocar a tela grande aqui. Se vocês conseguirem ver aí, tá vendo que tem um monte de computadorzinho lá dentro? Ó, se você olhar aqui, ó, são vários computadores que estão lá dentro. Então, o que é a hora que você pega um supercomputador desse? Ó, são um monte de tampa e lá dentro é um monte de computador. Então, um monte de máquina da Dell, aquelas maquininhas baratas de 200 mil, que é colocado um lado da outra e deixa processar à noite. Entenderam? Então, olha, se você olha lá dentro, tá vendo as plaquinhas aqui dentro? Aí, ó, na traseirinha dele aí, você vê os computadores lá, aquele monte de computador lá dentro. Mas, na frente, ó, na frente ele coloca aquelas tampas, escreve Tupã, o cara acha que é um computador só. Não é, pessoal. É um rack e lá dentro tem um monte de computador dentro. Ficou claro? Todos entenderam aí o que é um mainframe? Moderno, né? E você pode colocar lá dentro. O Instituto Federal também tem um desse daí. Não, lógico, desse tamanho. Ele só tem uma porta, uma pilinha daquela ali. Aí você pode usar o supercomputador. Desde que tenha um projeto, você coloca lá, preciso de muito processamento. Você manda executar lá dentro e deixa. Aí no dia seguinte, às vezes demora dias para poder mandar a resposta de volta. Então, por exemplo, uma rede neural, inteligência artificial. Você tem que fazer o treinamento de uma rede neural. É uma coisa que demanda muito processador. Muito mesmo. Basicamente, não é placa de vídeo, é processador. Gasta-se muito processador. Aí, nesse caso, é muito bom essas máquinas aí. O que eu faço? Quero fazer o treinamento? Eu coloco os exemplos de entrada do que eu quero de resposta, mando fazer o treinamento. Isso daí, às vezes, demora dias, semanas fazendo um treinamento, e depois ele te dá a resposta. Ó, é isso. Entenderam? Agora todos sabem o que é o Tupã? Aham. Aí, pelo menos nem eu falar assim, o Tupã, quem que é o Tupã? Na verdade, quem que é o Tupã? É um monte de computador. A Anja colocou aqui que achou lindo e amou o nome. Eu achando que era uma cidade. É. Não, o Kogohai lá é ligado à previsão do tempo. Então, por isso que tá aquele raio lá. Mas, na verdade, é um monte de computador. A gente pode fazer um supercomputador em casa ou em qualquer outro lugar, desde que eu tenha vários computadores para ligar em rede. Basicamente, se você quiser um dia montar, você procura como sendo um cluster.
Então, essa é a tecnologia de cluster. Você monta um cluster e faz processamento lá dentro. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo isso. Iniciação científica, brincando, em montar, entender como é que programa para um cluster. Porque assim, beleza, eu montei o Tupã. Não é um... dá para pegar esse programinha que eu faço lá em C e rodar lá dentro? Não. Se você mandar fazer isso, ele vai usar um único núcleo. Ele não vai rodar em todos os núcleos. Para você poder usar todos os núcleos, tem que trabalhar de forma paralela. Então, existe umas APIs de programação que a gente chama. Então, existe um jeito de programar chamado MPI. Então, é uma linguagem de programação que você tem que adicionar em C para você programar utilizando um processador paralelo, uma máquina paralela. E ele faz a otimização do seu código. Ele pega seu programa e divide entre vários processadores. Então, não é simplesmente eu pegar qualquer programa. Eu quero pegar o Word e rodar dentro desse computador, vai ficar super rápido, professor. Não, não vai ficar super rápido. Por quê? Porque ele vai usar um único núcleo. Não vai resolver muita coisa. O que você tem que fazer para ganhar desempenho? Dividir para conquistar. Pegar o seu programinha, dividir um monte de pedacinhos e cada um rodar num núcleo. Então, quem faz isso daí? Ou você faz no braço, ou usando tecnologia de thread, que a gente vai ver depois, ou eu uso alguma coisa que já está pronta, que no caso se chama MPI. Então, se algum dia alguém quiser, eu vou colocar até no chat aqui, chama MPI. Tudo bem? Então, é uma biblioteca que você aprende a programar em paralelo, para usar nesses supercomputadores. Então, um dia, se alguém for falar assim, eu quero trabalhar lá no Tupã, lá no INPE, na parte de pesquisa, e aí, o que eu tenho que saber? Saber MPI. Basicamente, é pré-requisito para você entrar lá dentro. Senão, você não vai nem usar o computador. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Não? Depois eu tenho o timeshare, que é sistemas basicamente um Windows, né? Compartilhamento de tempo, um pouquinho cada um roda. Quem faz isso? Linux, o Windows, o Android, o iOS, o macOS, todos eles é timeshare, compartilhamento de tempo. Então, são esses sistemas normais, né, que rodam um pouquinho cada um. Então, se eu for olhar numa linha do tempo, eu tenho vários programas rodando, ele roda o primeiro programa, aí para um pouquinho, roda o segundo programa, roda o terceiro programa. Aí, a hora que acabou, volta de novo, roda um pouquinho mais do primeiro programa, um pouquinho mais do segundo, um pouquinho mais do terceiro. Para o usuário, o que o usuário vê? Todos rodando ali ao mesmo tempo, mas não roda ao mesmo tempo. Cada um roda um pouquinho. Isso é o compartilhamento de tempo, que é o sistema que o Windows usa, que o Android usa, qualquer um desses sistemas operacionais usa. Tudo bem? Normalmente você tem, além do tempo compartilhado, né? Esses time sharing, normalmente é interativo ainda. São sistemas que o cara está na frente do computador, então ele mexe o mouse e quer que o negócio funcione. Então, e se não funciona? Depois de 3 segundos não aconteceu nada, ele começa a bater no computador. Então, basicamente, é isso que a gente vê por aí. O cara tá lá, ele tá com o mouse dele lá. Mexeu, o mouse não mexeu, ele já começa a fazer assim, para ver se ele vai mexer. Pessoal, ele não vai mexer mais rápido porque você fez um monte de vezes a mesma coisa. Muito pelo contrário, vai ficar mais lento porque está gerando uma interrupção que a gente vai ver no futuro. E, por último, os sistemas de tempo real voltados a aplicações críticas, né? Que o tempo de resposta, né, é extremamente importante. Então, geralmente você vai ver isso daí em sistema de monitoramento, sistema de radar, controle de tráfego aéreo, que mais? Controle de usina nuclear. Então, aí eles normalmente são voltados a tarefas críticas. O tempo de resposta ele tem que ser priorizado, então tem que ser quase instantâneo, e por isso usam pouquíssimos processos ao mesmo tempo. Então não dá para usar ele como um Windows, abrir 10 programas ao mesmo tempo. Ele não faz isso. Esse tipo de sistema ele abre 2, 3 sistemas ao mesmo tempo no máximo. Programas ao mesmo tempo. Por quê? Para poder ficar rápido. Ok?
Então, normalmente você tem sistemas bem específicos para fazer esse tipo de coisa lá dentro. Por exemplo, um sistema que está controlando uma usina e tem que ficar abrindo e fechando válvula lá dentro. E se o sistema não for rápido, por exemplo, o cara está jogando paciência. Aí o processador tem 2 programas para executar: o controle da válvula ou o paciência. O cara está rodando lá no sistema, está rodando campo minado. Aí o sistema vai decidir: eu vou rodar o campo minado. Aí roda o campo minado e explode a usina, morre todo mundo. Então esse é um exemplo. Então ele não roda esses programinhas, tudo bem? Ele não permite que você faça isso. Entender essa parte de multiprogramação? Alguma dúvida, pessoal? Não? Pergunta para não bugar, né? Da tela azul. Não entendi nada. Então, beleza. Então, essa parte de multiprogramação acaba aqui. E eu vou começar, então, a parte de processos, que são entender como que os programas rodam lá dentro. Então, deixa eu fechar aqui. E vou abrir a parte de processos. Para não ficar bagunçado, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação. Vou parar um pouquinho a gravação aqui e vou colocar uma outra gravação.